Mas a cooperação entre os seres humanos, ela só acontece de maneira artificial, forçada. Você tem que ter um grupo de pessoas forçando isso a acontecer. Porque se deixar solto... inclusive, se eu posso estar enganado, mas eu acho que o comunismo ele enxerga o ser humano como um ser que vai caminhar para o mal se deixar ele solto. Se o livre mercado imperar, vai acontecer o monopólio, vai acontecer a exploração, vai tender ao caos. Então a gente precisa de alguém ou de um grupo de pessoas centralizadas para cuidar. Então o comunismo não enxerga a índole humana como essa coisa ruim que vai tender para o caos sempre. É que você tá compreendendo o livre mercado como solto e sem regras e natural. Não é. Por quê? Eu dou um exemplo. Se nós temos um latifúndio improdutivo imenso e uma quantidade imensa de pessoas paupérrimas querendo trabalhar, o natural é que essas pessoas tenham terra para trabalhar, né? O natural seria que elas ocupassem essa terra para trabalhar. Uma vez que isso é ruim para todo mundo. A gente produz menos e aumenta a pobreza porque as pessoas que querem trabalhar não conseguem e aquela terra tá lá fazendo nada. O que garante que aquela terra esteja lá fazendo nada? A propriedade privada. Quem que garante a propriedade privada? O Estado. De que forma? De maneira forçosa. Através da força física. O livre mercado é tão forçado quanto qualquer experiência socialista. Porque o livre mercado depende do Estado para existir. Porque é o Estado que garante a propriedade privada. Não existindo um Estado garantindo a propriedade privada de maneira forçada. Forçada. E quando eu falo forçada, não é pouco forçada, não. Sim. É através da violência mesmo. O livre mercado sequer existe. E, novamente, liberdade não existe de maneira abstrata. Ela não existe como um conceito metafísico que a gente vai e pesca no espaço e que é unânime. Liberdade para os liberais significa uma coisa muito específica. Liberdade para um liberal, liberdade para um burguês, significa liberdade de usufruto da propriedade privada. Para eles, ser livre é usufruir da propriedade privada de maneira irrestrita. Não importa o quão artificial isso seja. Porque quem garante o quanto ele tem que usufruir de maneira livre dessa propriedade privada é o Estado. E é um Estado que faz isso através da força. Eu dou um outro exemplo. Os teóricos do liberalismo, os primeiros teóricos do liberalismo, não tinham absolutamente nada contra a escravidão. Nada. Ué, mas isso não é um contrassenso? Eles não defendiam a liberdade? Eles nunca defenderam a liberdade do gênero humano. Eles defendiam a liberdade do usufruto da propriedade. E o que era a propriedade na época da escravidão? O escravo. Para eles, falta de liberdade era a abolição. Porque a lógica era, eu comprei esse escravo, ele é meu. Eu comprei com o meu dinheiro. Eu posso usufruir dele o quanto eu quiser. Eu sou livre para usufruir. Então, a gente tem que colocar a palavra liberdade em perspectiva. Todas as vezes que um liberal fala em liberdade, ele está falando de propriedade. Ele está falando do usufruto da propriedade dele. A gente não pode falar em termos abstratos. E para nós comunistas, o que é liberdade? A liberdade é o reconhecimento da necessidade. Para nós, não existe liberdade enquanto tiver gente com fome. Não existe. Se você está com fome, você não é livre. Não existe liberdade enquanto todo mundo não tiver onde morar. Se você não tem onde morar, você não é livre. Para nós, a liberdade é o reconhecimento das necessidades humanas. São conceitos muito diferentes. Muito diferentes. Só que o Marx já dizia, isso na década de 40 do século retrasado. Uma das maneiras de dominação ideológica da burguesia é fazer com que os seus interesses de classe pareçam os interesses de todos. E aí essa ideia de liberdade, ela é transposta de um interesse particular de quem tem propriedade para o interesse geral da humanidade. Isso é a mesma coisa com o que eu falei mais cedo sobre as reformas que tiravam direitos dos trabalhadores. A classe dominante, e dominante mesmo, tô falando da alta burguesia, tem interesses em tirar direitos, tem interesse, só que faz parecer pro público comum que esse interesse é do próprio público, que esse interesse é da própria classe trabalhadora. Isso é desde sempre. E isso Marx fala 170 anos atrás, sabe? Porque isso é uma constante. Quem domina os aparatos ideológicos é quem propaga a ideia de que se o PIB estiver crescendo, não importa que tenha pobreza no Brasil, a economia tá voando. E aí pra gente é um contrassenso, né? O tempo todo que a gente vê falando, a economia tá se recuperando no Brasil, a gente não vê isso. A classe trabalhadora não vê isso. Quem tá com fome não vê isso. Pouco importa se a linha tá indo pra cima ou pra baixo pra classe trabalhadora, sabe? Porque pra nós, a liberdade da classe significa
o reconhecimento da necessidade. E quem são os burgueses hoje? Eles têm os benefícios daquela primeira burguesia e é a mesma linhagem de pessoas? Ou criam-se novos burgueses que conseguem ascender? Os dois. A maior parte da burguesia brasileira é oriunda de famílias que estão na classe dominante há muito tempo. Famílias que eram escravistas, às vezes famílias de imigrantes ricos. Então pessoas que já eram de famílias de posses em outros lugares, né? E nós temos nova burguesia, sim. Surge nova burguesia o tempo todo. Mas nós temos, na maior parte das vezes, uma burguesia que é familiar. Que é de famílias. Mas esse que surge, ele não tem nenhum mérito em ter conseguido chegar lá? O nosso argumento é, o mérito não justifica a exploração do trabalho. Entendi. Entende? Porque mesmo se você conseguir, não justifica o fato de você poder explorar o trabalho alheio. E a questão é, não é só mérito, porque se trabalhar muito fizesse você ascender de classe, a tiazinha que acorda às 5 da manhã e faz faxina 12 horas por dia, estaria na classe burguesa imediatamente. Porque não é só trabalhar muito, né? Tem que ter certos aspectos, ideia, vários sei aspectos. lá, Não só ideia, oportunidade mesmo. Também, claro. Às vezes está no lugar certo na hora certa e tal. E a questão é, a gente não defende o direito da pessoa de explorar a outra, mesmo se ela tiver algum mérito de ter trabalhado muito e chegado. Mas aí, se a gente for aferir mesmo a burguesia brasileira, a maior parte é herdeira, nasceu rica. Então, eu dou um exemplo. O Silvio Santos é o maior exemplo disso. O Silvio Santos conta a história de que ele era camelô e vendia a capinha, não sei o quê, né? O Silvio Santos nasceu rico. Né? Ele nasceu rico. Ele é de uma família de imigrantes ricos. Não lembro de onde agora. O Collor, que foi presidente do Brasil, é burguês também. Sempre falou, trabalhei muito, não sei o quê, nasceu rico. O Collor, ele é herdeiro de uma família que é dona de um monopólio de comunicações em Alagoas. Quem mais? O Jorge Paulo Lemann, acho que é o cara mais rico do Brasil agora, pelo menos segundo a Forbes, né? Herdeiro também, nasceu rico. Essas pessoas nasceram ricos. O Elon Musk nasceu rico, que é o maior exemplo de um cara que trabalha muito. A família do Dória. O Dória é burguês. A família do Dória é rica há séculos. O Elon Musk não foi o PayPal lá que ele criou e ficou ricaço lá naquela época? Ele criou o PayPal, só que ele nasceu rico porque a família dele era acionista de uma mina de esmeraldas na Zâmbia, né? Então, assim, usando mão de obra análoga à escravidão, não tem nada de nobre nisso, sabe? Ele já nasceu com capital para investir. Ah, mas ele investiu de forma inteligente. A classe trabalhadora sequer tem a oportunidade de investir em lugar nenhum porque não tem capital. Assim, existe a possibilidade, tu falou mais cedo que não tem como um cara da classe trabalhadora ascender a ser um burguês, né? Não é que não tem, mas é muito, difícil. No socialismo eu tava falando sobre isso, né? Porque no socialismo não existe burguesia. Ah, tá, no capitalismo. Mas no capitalismo existe, mas é uma chance muito remota. Muito remota. Mas é que tá, eu quero entender essa dinâmica. Vamos supor que o cara lá trabalha num trabalho normal, comum, ele organiza suas finanças, investe, pensa, tem uma ideia, cria um negócio, aquela história toda. O cara consegue fazer sucesso, vende bastante e fica muito rico. E aí ele cria negócios que dá a oportunidade de outras pessoas trabalharem lá. Se esse cara não existisse, essas pessoas não estariam empregadas. Essa dinâmica para mim parece ser muito óbvia. Não é assim que as coisas acontecem? Primeiro, falando de ascensão social. Essa história ela é muito rara, né? É muito rara pessoas que conseguem ascender da classe trabalhadora e se tornar burgueses, tá? Não pequenos burgueses, burgueses. A questão é, novamente, a burguesia ela não gera emprego. Ela cerca o emprego. Por quê? Porque ela tem a capacidade financeira de criar os mecanismos necessários para o trabalho. Então a questão é, nós vivemos uma sociedade que é rodeada de trabalho precisando ser feito. E pessoas que não têm acesso a esse trabalho porque não conseguem, não porque não querem, sabe? E aí quem tem o capital consegue providenciar, mas não de maneira altruísta, né? Consegue providenciar as ferramentas para esse trabalho a troco da exploração desse mesmo trabalho. Então o que nós queremos é uma sociedade que tem a possibilidade de trabalho sem essa exploração. Porque quem faz o trabalho mesmo é o trabalhador. Sim. O burguês ele detém os meios possíveis para esse trabalho. E é claro, na nossa sociedade capitalista, se não houvesse pequenos burgueses ou burgueses, nós não teríamos a maior parte dos empregos. Só que não precisa ser assim. Esse que é o nosso argumento. Porque esse jogo, ele não é necessário, ele não é natural. Nós tivemos sociedades que não tinham propriedade privada em pleno emprego. E emprego com menos jornada de trabalho e mais qualidade.
Então, esse jogo ele não vale a pena. Porque o que o burguês providencia, se a gente for colocar dessa maneira, é a troco da exploração do trabalho. O burguês precisa mais do trabalhador do que o contrário. Se o burguês não tem um trabalhador, ele não tem de onde tirar a renda dele. A renda, né? Se a gente for colocar Mas o trabalhador não precisa também desse cara que tenha organizado essa ideia e botado em prática, e investido esse dinheiro para construir a fábrica e tal. Ele também não precisa desse cara? Não é que ele não precisa, ele não tem escolha. E tanto ele não precisa, tanto a burguesia não precisa existir, que em vários lugares ela não existiu. E houve pleno emprego da mesma maneira, com um salto produtivo imenso. É isso que a gente diz. A burguesia, ela não é necessária. Ela não é necessária. Ela é dispensável. Ela é uma classe parasita. Ela cerca os meios de trabalho, faz com que a classe trabalhadora venda a sua força de trabalho a troco de salário, explora essa classe porque ela pode, porque ela detém capital. E não precisa ser assim. E ninguém precisa acreditar que eu tô sonhando ou inventando. Já existiram sociedades que a burguesia não existia. E são sociedades que nós tínhamos pleno emprego, melhores condições de trabalho e jornadas menores. Foi o que a gente falou antes, a União Soviética e... Vários. A União Soviética não tinha, a Albânia não tinha burguesia também. Deixa eu tentar lembrar. Porque alguns países preservaram parcelas da burguesia. A China, por exemplo, na sua revolução aboliu a classe rentista. Lembra que a gente falou de casas? Né? A gente falou de pessoas que alugavam casas. A China aboliu todas. A classe rentista toda foi de base. Agora voltou. Mas na época foi de base. E isso tudo faz parte do projeto do socialismo, né?